Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Fabiano Benassi. E nesse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Eu chamei um amigo meu, um grande amigo, que também é professor de yoga, e ele tem uma história bem legal dentro da vida dele, dentro da prática do yoga. E eu queria compartilhar essa experiência dele com vocês. Quero que eu apresentar a vocês o Anderson Pires primeiro. Obrigado, Anderson, por entrevista aí, por ceder seu tempo. E antes da gente começar aqui, a primeira entrevista que eu faço, é a minha primeira entrevista aqui do canal. Para a gente começar, eu vou perguntar, Anderson, conta um pouquinho, como é que você entrou no yoga, como é que você conheceu o yoga, conta um pouquinho da sua história também, de uma forma resumida, assim, como é que você pode, para o pessoal te conhecer lá do outro lado. Tá, então, eu comecei yoga porque na época eu tinha um problema de saúde, né? E eu tinha crises. E essas crises iam, voltavam e me davam sossego. E na hora que eu melhorei um pouco, eu comecei a praticar yoga e vi que com a prática eu estava melhorando. Me apaixonei pelo yoga, estudei, me tornei professor e durante esses vários anos eu não tive mais nada. Resolvi até escrever um livro. Esse livro conta um pouco da minha história, né? O livro trata da bipolaridade yoga, porque o problema que eu tive foi bipolaridade, é uma coisa bem séria. E com a prática, com o estudo, a filosofia, o modo de vida, eu só quero agradecer. E hoje eu acho que a prática que eu dou tem muito disso. Várias coisas que eu passei, que eu conheci, eu venho apresentando para os alunos. Legal. Eu conheci o Anderson aqui na academia. A gente está numa academia aqui em São Paulo, na Planet Sport. E foi engraçado porque quando eu vim para cá, eu entrei no lugar dele. Depois ele voltou, a gente fez amizade, ficou amigo. Ele foi participar de alguns retiros que eu faço lá como professor. A gente se aproximou bastante. E foi muito legal conhecer essa história dele, porque o que ele viveu, de certa forma, que a gente, quando ele faz a palestra, né, você sempre fala, todo mundo é um pouco bipolar, né? Então, deixa eu virar aqui para ficar diferente para você. Acho que todo mundo é um pouco bipolar, né? Então, a gente acaba tendo essas situações emocionais, é algo que eu percebo em mim, e eu vivencio isso no dia a dia, e eu percebo que a prática, ela tem um trabalho de fazer com que uma das coisas que muita gente não consegue nem perceber, às vezes, essa oscilação, essa mudança. E qual foi o impacto para você no yoga? Assim, quando você vê, por exemplo, o Anderson antes do yoga e você vê agora depois do yoga? Eu acho que algumas coisas que mudaram bastante, por exemplo, apego. Eu tinha vários apegos. Isso foi uma coisa que mexeu. Outro ponto é viver um nível de estresse menor. Então, aprendi a viver com um nível de estresse baixo, onde eu não sobrecarrego meu sistema nervoso. Aprendi também a observar as emoções, a me observar, me conhecer, e logo no começo eu já tomar uma atitude. Então, eu comecei a conhecer muito melhor os movimentos da minha mente, dos meus pensamentos e emoções. Então, com isso, eu consegui lidar e ir barrando. Antigamente, eu não percebia as emoções, o estresse aumentando, eu não tinha noção disso. Então, foi marcante porque eu aprendi a gerenciar o estresse, gerenciar a emoção, e também o estilo de vida é muito mais saudável, né? Eu acho que a alimentação mudou, as pessoas que eu convivo mudou, o objetivo de vida também mexeu bastante. Então, foi todo um contexto, né, que me levou a essa situação favorável de saúde. E eu percebo nos alunos, né, que hoje em dia, do jeito que a gente vive, as situações que a gente vive, o nível de estresse alto está, por exemplo, trazendo crises pode ser com leve depressão, mesmo que não seja coisa grave, patológica, mas uma coisa que estraga um pouco a qualidade de vida, a ansiedade também, mesmo que não seja patológica, mas também que estraga a qualidade do sono. Então, tudo isso a gente vai colocando e os alunos têm esse benefício, mesmo que não tenham um problema de saúde em si, mas
têm várias, vamos dizer assim, vários benefícios na prática, né? Então, você aliviar, diminuir o nível de estresse é algo bem forte, importante, e para mim, assim, eu percebi isso no meu corpo, né, na minha mente. Então, eu sou o meu próprio laboratório e eu venho trazendo isso cada vez mais para os alunos também. Isso é muito legal. O que eu acho interessante da prática, assim, é que é o meu caso e de muita gente que eu acabei conhecendo que virou professor, ou que se aprofundou um pouco mais nesse estudo da filosofia, da prática. A pessoa não vem pelo yoga. Isso é engraçado, né? Ela vem pelo motivo, assim, às vezes do trabalho estético, corporal, pelo motivo, às vezes, de uma recomendação médica, ou às vezes ela vem se acalmar, né? No momento que eu tenho para me acalmar, mas ela não vem pelo yoga. E o que é engraçado não, o que é interessante é que a prática é muito profunda e ela mexe, mesmo que a pessoa não, para mim, por exemplo, mesmo que eu não tivesse a intenção de virar professor ou de conhecer um pouquinho mais, estudar, isso acabou sendo um processo natural, né? Porque a transformação acaba sendo, eu gosto de falar assim, né? As coisas ficam tão naturais quanto caminhar, né? Você pensa, você vai andando. E eu não sei se eu nunca te falei isso, mas eu aprendi bastante também com você, né? E é interessante porque eu vejo muitas coisas quando toda vez que eu participo da sua palestra, eu participei de mais de uma, no retiro lá e ao mesmo tempo nas outras que eu acabei no lançamento do livro, na amizade que a gente tem nas conversas. E tem muita coisa que eu percebo que eu tenho o meu reflexo, né? Eu percebo as minhas atitudes físicas, mentais, corporais no dia a dia, e tem coisas assim que são sacadinhas, né? São coisas assim do tipo, você fala, tá, né? Aí alguma coisa assim que você ouve, que você fala, ou você percebe na prática, fala assim, putz, olha, conecta, né? E aí, aquilo que você não estava entendendo, tipo, que você não estava. Era uma coisa que estava te incomodando, né? Você não sabia por que aquilo estava te incomodando. De repente, a coisa passa a ficar clara, tem uma luz ali. O que eu queria perguntar para você agora é um pouco você desenvolveu a partir da sua experiência, a partir da sua prática, a partir dos seus estudos, se desenvolveu um método que é o método Lean. Então, fala um pouquinho sobre ele, para o pessoal conhecer também. Tá. Então, o que eu vejo muito aqui no yoga é assim, você tem cursos de formação de professores e você tem aula com os alunos. Há muito tempo, eu venho cada vez com a ideia de trazer o yoga mais assim, acessível. E coloquei o Lean, porque o N vem de neurociência, yoga e meditação. Então, o que eu queria estar unindo a prática teórica, mas uma teoria básica, fácil, direta para os alunos, a prática de yoga mesmo, né? Física e respiratória, e técnica de meditação. Porque às vezes a gente não tem como dar, todas, né? Às vezes numa aula a gente não consegue colocar isso. Então o objetivo foi ter essa possibilidade do aluno fazer essas três coisas: a meditação, prática de meditação, yoga, e conhecer as bases da parte teórica, mas também um pouco de neurociência, que eu estou vendo que a neurociência está cada vez casando mais, e eu acho que pessoas novas estão aparecendo na prática do yoga, porque estão vendo essa parte, vamos dizer, menos mística, né? O misticismo do yoga está deixando, e algo mais real, né? Tanto é que nós vemos agora em hospitais com práticas de meditação e yoga, universidades, o pessoal dando uma atenção maior. Então, o meu objetivo é esse: trazer mais pessoas para aprofundar o conhecimento. Porque essa pessoa ia fazer a aulinha dela de asanas, né, que são as posições físicas, e trazer essa coisa de ter uma consciência maior consigo mesmo, de aprender algumas coisas básicas e profundas do yoga, e também conectar esse conhecimento do yoga com o que a gente tem de neurociência, de últimas sacadas da ciência mesmo, né? O que a ciência vem descobrindo,
e a gente percebendo que é esse entrelaçamento, né, das duas coisas. É interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu não estou fazendo tanto agora por falta de tempo, mas lá no meu site do Universo Yoga, uma das coisas que eu comecei a fazer foi pesquisar estudos sobre yoga. E é interessante perceber que no yoga a gente não tem muito essa questão de ter, às vezes, o respaldo científico. Você sabe que a prática funciona e tem milênios de história aí para você, de base de sustentação de praticantes, né? Mas não tem aquela base do estudo científico. E hoje começa a ter bastante para tanto trabalho corporal quanto trabalho que envolve o cérebro, a mente, as emoções. E tem muita coisa que é simples, né? Esse é o mais interessante. É simples. Meditação é simples. Às vezes é o mais difícil, mas é o mais simples. E é o que dá mais resultado. E eu percebo, é interessante, eu tive várias experiências na minha meditação, mas é interessante perceber assim, a transformação na meditação, a transformação ao longo das práticas de meditação. E uma coisa que é muito interessante, que não é necessariamente a transformação que você percebe naquele momento, mas às vezes é aquela transformação do tipo, alguma coisa te incomodava e você, lidava com aquilo de uma forma, às vezes, até um pouco reativa, gerava um pouco de estresse. E aí passa um tempo, você começa a praticar, você começa a perceber o efeito da prática no corpo e aquilo simplesmente você fala assim, nossa, mas isso me incomodava tanto e agora eu vejo isso dos alunos contando, né, essa experiência. E aí você, qual foi a experiência mais profunda que você teve dentro da prática do yoga? O que você, qual foi o momento assim que você se conectou mesmo com a prática, ou aquela coisa que deixou marcado na sua memória da prática, seja uma vivência em algum lugar que você passou, na sua prática pessoal, tem alguma coisa, assim, uma experiência que você pode compartilhar também nesse sentido? Durante uns 2 anos eu participei do que eles chamam de Arati. Arati é uma cerimônia que tem no centro Ramakrishna. Então durante uns 2 anos eu ia e nesse Arati é 1 hora. 1 hora de 20 minutos de mantras e 40 minutos de silêncio. E 1 hora paradinho, parecia que eu ia morrer, né? No começo, era terrível, doía tudo. E depois do tempo comecei a... Você começou a praticar? Não faz tanto tempo, faz uns 5 anos atrás. Faz uns 5 anos atrás, talvez. Só que nesses 2 anos... 3, 4 anos. Mais ou menos nessa época que eu pratiquei muito no Ramakrishna. E o que acontece é que nesses 2 anos eu percebi uma qualidade do humor, assim, eu ficava bem humorado sem motivo, eu me sentia bem. A qualidade do sono eu nunca dormi tão bem, foi a época que eu dormia melhor e isso foi muito marcante para mim. E também o poder que eu tinha de concentrar. Tipo, eu ia ler um livro, eu ficava, lia e a mente sempre concentrada, muito tranquilo. Foi a época mais legal, assim, que eu vivenciei o yoga e tive aquela experiência espiritual, né? Uma sensação de estar conectado. Então foi devido a essas práticas de meditação profunda, longa, um grupo, né? A gente tinha um espaço bem reservado, bem propício. Então foi uma época bem interessante. Pena que eu não consegui manter mais, porque era 2 a 3 vezes por semana que eu fazia. Então você praticava lá no Arati mesmo? A Arati é a cerimônia religiosa. E Ashram, né, o Ramakrishna Ashram era o local, era o templo que tinha. Mas eu sinto falta porque foi uma época muito marcante, foi muito legal. Eu participei de algumas vezes de um Arati quando eu fiz um retiro lá em Paraty. Porque a pousada foi construída dentro de um mosteiro Hare Krishna, do Dharmashala. Aliás, quem conhece, se tiver a oportunidade de ir lá um dia, muito legal. Eles ficam no topo da serra. Uma ecovila lá, então eles produzem quase 5% das coisas que eles fazem lá, tem até hidrelétrica lá dentro. Imagina, que legal. Eu tenho mais 2 perguntas para você, eu sei que o senhor tem. E uma das perguntas que eu acho que também nunca te perguntei isso. A gente sempre tem os obstáculos, né?
dentro da prática do yoga e para tudo na vida a gente tem um certo obstáculo, né? Seja um obstáculo interno ou um obstáculo que a gente tem que lidar com coisas externas, né? Qual foi o seu maior obstáculo na prática do yoga? Quando, assim, para você manter a sua prática, para você, de repente, foi um momento assim, de vida que você estava turbulento, você queria continuar praticando e não conseguia praticar do jeito que você queria, né? Alguma coisa assim que você percebe que foi um obstáculo, foi alguma coisa do tipo, você não conseguiu manter o abhyasa e o vairagya, né? Disciplina e desapego, você não conseguiu, ficou difícil de manter, né? Qual foi o seu maior obstáculo? Então, eu tenho uma esposa e só eu trabalho em casa, né? Ela cuida das crianças. Então, quando no começo eu tinha uma filha só. Então foi fácil, eu ia atrás, fazia muito curso, treinava muito. Aí veio a segunda. E quando veio a segunda, eu estava pensando em ir para a Índia, eu já dava aula. Eu estava me planejando para ir para a Índia. Aí veio a segunda, eu falei, eu não posso ir para a Índia. Aí escrevi, mas agora eu vou. Aí veio a terceira filha. Então, quer dizer, a mulher e as 3 filhas, eu acho que é uma das coisas que dificulta um pouco. Porém, eu procuro usar essa dificuldade como treino também. Um treino de controle de ego, de um santoshi, de contentamento, mesmo em situações de anos. Exatamente. Yamas e niyamas para mim é algo muito forte na minha vida. Eu acho que a prática do yoga não é ali só asanas, tem que estar na vida, e eu acho que a prática em relação à família é algo maravilhoso, né? O Swami, né, que é um monge lá indiano, ele sempre falava isso, que a prática em casa é muito importante. Que é às vezes a mais difícil. É mais difícil, não é assim. Uma última pergunta. Não, pergunta não é exatamente uma pergunta, né? É só para você falar um pouquinho do seu livro, mostrar para quem tiver interesse como que a pessoa faz para conhecer um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua história, e deixar o contato também para quem estiver querendo saber um pouco mais. Esse livro, ele saiu da primeira vez, ele saiu com o título de Bipolaridade. Bipolaridade, convívio, sintomas e equilíbrio. Só que era uma capa meio pesada e eu sempre tive vontade de mudar. Então eu mudei e fiz também em 3, tá vendo? Inglês e espanhol. Esse livro, ele vai contar a minha história e os passos que eu fui seguindo para superar, né, a bipolaridade. E esses passos, eles estão nos yamas e niyamas, que são as condutas éticas do yoga. Então eu me baseei nessas condutas e fui colocando. Então, esse livro é legal, tem ajudado muita gente. Muita gente com problemas familiares, mesmo quem não tenha curiosidade, né, entender um pouco mais, psicólogos. Esse livro você pode encontrar em livrarias, né, ou então comigo. Facebook, Anderson Pires, e o telefone, o celular, o WhatsApp é 997866111. Tem a página do Facebook também do NI, né? Tem a página do NI. O NI escrito com Y, tá? Então, vou botar aqui na camiseta dele. NI, método de qualidade de vida. E contar uma historinha também do livro. O Anderson, eu convidei ele já foi uns 3 ou 4 retiros. Eu faço retiro regularmente em Lagoinha. E eu tenho uma parceira fixa que é a professora Clisa. Eu vou falar um dia, vou fazer uma entrevista com ela também. Mas a gente sempre chama convidado porque agrega muito valor para o retiro, a experiência das pessoas, né? Eu já convidei o Anderson algumas vezes e foi legal uma vez que ele foi, uma pessoa conhecia o trabalho dele, não conhecia ele pessoalmente e a pessoa não tinha relação também com fala sobre a história da bipolaridade, o que ele passou e tal, mas não tinha a ver com bipolaridade, ela tinha tipo de ansiedade, né? Era uma menina de Santos. E não se fala nomes, claro, né? Mas é interessante ver que o que a gente precisa, né? O que é importante na prática do yoga é conexão com pessoas. Né? Você aprende com pessoas, você aprende com a experiência das outras pessoas. A gente não tem como saber tudo, não tem como se conectar com tudo. E eu gosto muito da frase da bandeira da Índia, né? Satya Nirajaya, que só a verdade vence. Só que a percepção que a gente tem da verdade ela é muito individual. E quando você se conecta com
trabalho verdadeiro como o do Anderson tem, por isso que eu fiz questão de chamar ele aqui. E você percebe essa história e você se identifica com muitos elementos dela, como eu aprendo muito com ele também. Isso te dá condições, como eu estou com frio, vocês estão percebendo que eu estou tremendo um pouco por causa do frio, diminuindo. Isso dá condições de você, às vezes, tocar, né, o coração das pessoas, a parte mais importante, que é fazer despertar o ser dentro dela da forma mais autêntica, da forma verdadeira, e às vezes usando yoga, mas às vezes não necessariamente usando yoga, às vezes usando palavras, né, às vezes usando... então a gente usa o yoga como base, mas no final das contas a gente está trabalhando com pessoas, com indivíduos, né, e é interessante ver como às vezes uma coisa simples se torna uma proporção muito grande, né, como a dessa pessoa que está lá no retiro. Então é legal assim, né, você ver tangibilizado, né, materializado algo que foi uma coisa que surgiu em palavras, né, e se transformou em coisas que tocam as pessoas. Esse livro tem me dado muita satisfação, porque são familiares que vêm me agradecer, pessoas que leram, que se beneficiaram, psicólogos que usam em terapia, em hospitais. Então eu tenho tido essa grande satisfação, muita alegria. Minha história é uma pessoa que foi muito corajoso de se abrir, de se expor. Eu falei, a gente está fazendo isso para ajudar pessoas, então vale a pena, né? E foi interessante que é como se fosse uma página escrita da minha vida, escreveu e passou. Porque eu vejo muitas pessoas que passam por essa situação, a pessoa fica repassando aquilo mentalmente e fica sofrendo, né? O meu passou, escrevi, acabou. Já parece que não faz mais parte, passou, não está mais aqui. Minha vida parece que... É engraçado, como eu acho que essa é uma analogia muito boa, assim, quando você fala isso. Às vezes você tem aquela pessoa, assim, quando você é mais adolescente, né, está começando a namorar, então tem aquela pessoa que você está sempre enroscado. É aquela pessoa que você não consegue enroscar, e você termina, volta, e a coisa não tem. Você às vezes começa a ter outros relacionamentos, mas aquela pessoa ela está lá, né? Porque ela não te deixa na cabeça, você fica pensando, e de repente, por algum motivo, você começa a amar de verdade alguém, né? E aquilo. Aí você olha e fala, nossa, mas é tão estranho, né? Eu não senti nada. É como mais ou menos isso, né? Acho que sim. Agora vai ver. Bom, eu queria agradecer muito você por ter cedido o tempo aí e ter feito, contado um pouco da sua história. Eu espero que isso inspire outras pessoas. Na verdade, esse canal aqui, ele é um canal para ajudar você através do yoga, através da qualidade de vida também. A gente não fala só de yoga aqui, mas a essência é o yoga. E eu não tenho conhecimento absoluto de tudo, por isso que eu trago pessoas que têm experiências, têm vivências, e a ideia de fazer entrevista, né? O meu primeiro entrevistado, tem uma honra de ter você como meu primeiro entrevistado. Obrigado. É muito, muito legal, né? Porque isso acrescenta muito para você do outro lado. Então, se você se inspirou, se você quer seguir, acessa lá a página do NYM, lá no Facebook, pode seguir o Anderson no Face também, Anderson Filmes. E quem quiser ter mais contato com a história dele, é só buscar o livro lá, Uma Incrível História sobre a Mente. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo e namastê. Tchau, tchau. Esse aqui a gente encerra de forma manual, porque é tudo meio improvisado.